Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre objetivação de processos subjetivos ou abstrativização do controle concreto. Bom, qual é a questão aqui? Eu vou partir de um exemplo que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Um exemplo do direito americano. Em 1973, um caso que é famoso, no mundo todo e até os dias de hoje serve como parâmetro, caso Roe versus Wade. Jane Roe, pseudônimo, o nome dela era Norma McCarvey, era uma menina com 22 anos, uma menina pobre, já foi menina de rua, se prostituiu, drogada, tinha 2 filhos já, estava em sua 3ª gravidez aos 22 anos. E ela queria abortar. Mas no estado onde ela residia, o aborto era crime. Ela foi a uma organização, uma ONG feminista, e logo 2 advogadas feministas viram ali uma oportunidade de levar essa questão à Suprema Corte para discutir a constitucionalidade ou não da criminalização do aborto. Entraram, portanto, com ações na justiça e, óbvio, nós sabemos que, nesse caso, dificilmente você teria uma medida cautelar ou até mesmo uma antecipação de tutela, autorizando o aborto, em razão da irreversibilidade dessa possível decisão. E lá não foi diferente, ela não obteve, num primeiro momento, uma decisão judicial favorável, a questão foi se alongando na justiça, e ela, óbvio, a gravidez não espera, ela teve o filho, uma menina, inclusive. Ela morreu, a Jane Roe, ela morreu recentemente, salvo engano, em 2017. Então ela teve uma menina, antes que a ação fosse julgada pela Suprema Corte norte-americana. Quando a questão chega à Suprema Corte, logo foi levantado a perda do objeto, pois ela já havia tido o bebê, portanto, o bebê já havia nascido. Então a autorização para aborto agora não faria mais sentido, O bebê já nasceu, portanto. Mas entendeu a Suprema Corte americana que a questão constitucional persistia. A questão constitucional quanto à constitucionalidade ou inconstitucionalidade do aborto não iria aproveitar apenas o caso da Jane Roe. Também serviria como parâmetro para decisões futuras. Portanto, a Corte, ou a Suprema Corte norte-americana, entendeu por bem prosseguir no julgamento para decidir quanto à constitucionalidade ou não do aborto. Então veja aqui, o processo era um processo individual, subjetivo, uma ação concreta, e a questão foi, ao chegar à Suprema Corte, objetivada ou abstrativizada, para que se decida a questão que tem ali interesse que transcende os limites subjetivos do processo a partir do qual ela foi suscitada. Portanto, no Brasil, hoje nós temos isso positivado na Constituição, também no CPC, no recurso extraordinário. No recurso extraordinário, é necessário que se demonstre repercussão geral quanto à questão constitucional para que o recurso seja admitido. Logo, uma vez admitido o recurso extraordinário, o STF, portanto, conhecendo o recurso extraordinário, se instauram 2 procedimentos. Um procedimento objetivo para decidir a questão constitucional e um procedimento subjetivo para decidir o caso concreto. Caso a parte desista, e ela pode desistir do recurso, o Supremo ele prossegue no processo para decidir a questão constitucional, que, óbvio, não vai ser aproveitada para o caso em que a parte desistiu, mas vai servir como parâmetro dali por diante. Vai servir como um parâmetro, até mesmo vinculante, para que seja observado dali em diante. Portanto, o STF vai, inclusive, fixar uma tese. O STJ também caminha nesse sentido. Tem um recurso especial, eu trouxe para vocês especialmente aqui, o RESP 1721.705, terceira turma do STJ, onde a parte desistiu do recurso especial, mas a turma entendeu que ainda havia interesse coletivo quanto à questão que transcendia os limites subjetivos daquele recurso especial. Prosseguiu, portanto, no processo. O processo foi objetivado, abstrativizado, portanto. Então, quando você tem uma questão coletiva que transcende os limites subjetivos daquele processo, quando você tem uma questão constitucional, ainda que a parte desista, é possível que o tribunal prossiga no julgamento, pois a questão, veja, coletiva ou constitucional,
não interessa apenas a parte que desistiu do recurso, mas ela vai servir inclusive como parâmetro para decisões futuras. Então essa é a dica de hoje: objetivação de processos subjetivos ou abstrativização, mais especificamente, do controle concreto de constitucionalidade. Abraço grande, até a próxima oportunidade.